Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E para aqueles que não me conhecem, eu sou a Sheila, tá? Faço parte do GEAC já há alguns anos, mesmo quando nos últimos meses eu estou um pouquinho sumida, mas a gente já faz parte há tempo da casa. Hoje estou muito contente de estar aqui mais uma vez no GEAC, principalmente para falar de algo que eu gosto muito, que é do Evangelho. O Evangelho é um tema que sempre me fascinou bastante. E hoje terei o prazer de falar sobre a estranha moral. E o que é uma estranha moral dentro do Evangelho? Porque todo o Evangelho, quando a gente lê, quando a gente faz parte dele, a gente vê que o Evangelho é algo que sempre nos eleva. É aquela boa nova que o Jesus Cristo veio e trouxe e passou para a gente. E quando os profetas se referiam a algo mal que estava acontecendo, que as pessoas estavam fazendo, então eles sempre procuravam dar um ensinamento, fazer algo diferente, trazer algo de bom que unisse nesse contexto. Isso sempre foi a famosa moral. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente a parte do Evangelho que ele se dedicou, a parte moral. E as vozes do alto, todas as vezes que ela vem, todos os espíritos de luz que passaram aqui pela Terra, essas vozes, elas sempre trouxeram para a gente mensagens de amor, tranquilidade, serenidade. Isso a gente vê na atualidade, que foi o grande Chico Xavier. No passado foram todos os profetas que estão dentro da Bíblia. Então a gente vê que toda essa moral, ela vem de espíritos de uma classe superior, que um dia a gente vai chegar lá, mas no momento a gente ainda está capengando. E para a gente começar, eu quero fazer algumas traduções. Opa, peguei o remoto controle errado, um momento. Cadê ele? Está na caixinha. Está na caixinha? Exatamente. Então, deixa eu abrir aqui a caixinha. Paulinho, me ajude aqui, meu filho. Não. Também não está na caixinha. Olha que eu acho para ti. Mas aí vamos fazer algumas definições antes da gente continuar o estudo. E essa primeira que eu começo, estranha moral, o título. Então, o que é uma coisa estranha? O estranho é sempre tudo aquilo que não faz parte do dia a dia, que não faz parte do meu cotidiano. Então, tudo isso é estranho. Tudo aquilo que não está dentro da minha rotina diária, que não está dentro do meu contexto. Então, isso é estranho. Diariamente, eu vou levar minha filha na escola, passeio com ela, brinco. Mas aí, um belo dia, minha filha está com febre. Eu não pude ir com ela na escola. Então, isso é algo estranho dentro do meu dia a dia. E moral? O que é moral? A moral, ela vem da palavra do latim mores, que é costume, conduta. É aquele comportamento, aquele modo de agir. Paulinho, você podia ficar passando para mim, por favor? Você passa? Uhum. Ah, então tá, obrigada. De vez em quando é o bichinho do sumiço, né? Então a moral, ela é aquele comportamento, aquele modo de agir. É um conjunto sistemático de normas que orienta o homem para a realização do seu fim. É a sua essência. Esse conceito de moral é um conceito, como eu poderia dizer, do dicionário. É aquele conceito do dia a dia. É aquele conceito que a gente escuta, que a gente normalmente sabe que ele existe. Mas ele é aquele conceito dos países. Ele é aquele, por exemplo, um exemplo de moral. A moral na Alemanha, ela não é a mesma da moral no Brasil. Por quê? Porque os costumes aqui na Alemanha são um pouquinho diferentes. Só um exemplo típico. No Brasil, a gente vai para a praia com os nossos biquínis pequeninos. Aqui na Alemanha, as pessoas estão ali no English Garden sem roupa. E a moral deles não diz que isso é errado. Tá certo, faz parte, é um costume aqui da terra. Já no Brasil, se você fizer isso numa praia, você vai até preso.
Então esse conceito de moral aqui, ele é um conceito que é baseado no lugar onde você está, na região que a gente está. Mas aí Kardec vem e traz para a gente um conceito muito mais profundo. Ele nos diz o seguinte: que definição pode se dar à moral? No Livro dos Espíritos, pergunta 629. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então Kardec aqui ele já foi bem mais pontual. Aqui ele já aprofundou muito o conceito de moral. Aqui ele já transformou moral em algo que observa a lei de Deus. E a lei de Deus, ela não é uma lei que muda constantemente. Não. Todas as leis que Deus, o nosso Criador, fez, elas são imutáveis. Não importa se a gente está na Terra, se a gente está no Sol, se a gente está no Plutão. Um exemplo clássico seria a lei da atração. Do jeito que ela funciona aqui na Terra, ela vai funcionar em qualquer lugar do nosso universo. E talvez de outros que a gente não conheça, porque ela é imutável. É isso que caracteriza uma lei de Deus. Então, quando a moral se baseia na lei de Deus, ela vai ser a mesma em qualquer lugar do universo. Boa conduta, fazer o bem, não importa onde eu esteja. Essas coisas, todas as vezes que eu fizer, vão ser bem aceitas. Tratar você bem, com carinho, lhe acolher, ser indulgente, é bom aqui na Alemanha, no Brasil, na Itália, na China, na Lua, em Marte, e sabe Deus mais aonde. Porque ela é observada na lei de Deus. Ela é imutável, ela é igual. E então é dessa moral que trata o Evangelho. É dessa moral que Jesus Cristo veio nos trazer. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. E por que que essa moral, ela é... Ainda não. E por que que essa moral, ela ainda é tão difícil de ser seguida? Porque Jesus, ele trouxe para a gente uma doutrina de compreensão, de amor, de bondade, ternura, compaixão, que não podia ser comparada a qualquer atitude de agressividade, interna ou externa, fosse ela ostensiva ou disfarçada. Tudo que Jesus falou, testemunhou, fez, foi baseado no amor, foi baseado no carinho. Jesus conseguia acolher de tal ponto as pessoas que se aproximavam dele, que elas se curavam instantaneamente. Além da força magnética que ele tinha, ele tocava a alma, o âmago da pessoa. Ele conseguia sarar aquelas feridas que estavam sangrando há muito tempo. Vejamos o exemplo daquela senhora que estava com hemorragia. Ela passou mais de 12 anos com hemorragia. E naquela época ter isso significava que ela não podia nem se aproximar de alguém, porque ela era considerada imunda. Ela tocou a veste de Deus, de Jesus. E nesse tocar, ela se curou. Porque o magnetismo dele era tão forte, o amor que ele trazia dentro de si era tão forte, que esse amor ele passava para todos. Então o que pode ser estranho dentro disso? Vamos contextualizar primeiro o lugar de onde Jesus veio. Jesus nasceu na Palestina, na Judéia, há 2000 anos atrás, onde a predominância da força era acima de qualquer coisa. As leis vigentes eram olho por olho e dente por dente. Naquela sociedade em que Jesus vivia, o maior interesse era o financeiro. Só me interessavam as minhas posses, o que eu tenho, inclusive mulher e escravos.
tanto fazia ser material ou não, tudo estava dentro do mesmo pacote. Naquela época haviam mudanças assim incríveis que estavam acontecendo na humanidade. Estava acabando o politeísmo, que era aquele monte de deuses. Os judeus já estavam trazendo um Deus único. Tinha acabado naquele momento praticamente os sacrifícios de pessoas e estava tendo só sacrifícios de animais. Ainda era ruim, mas pelo menos já não eram mais pessoas. E naquela lei de talião que vigorava, que hoje em dia para a gente é uma lei terrível. Olho por olho, dente por dente, meu Deus do céu. Ela me olhou de cara feia, eu vou olhar de cara feia, vou dar um murro de volta. Que coisa agressiva, não é? Mas naquela época, aquela lei foi uma revolução. Porque antes da lei de talião chegar, o que acontecia era o seguinte: você me roubava uma pera do meu jardim, eu ia lá e me matava. Quer dizer, o castigo não era condizente com o que acontecia. Aí veio Moisés, Talião, e fez aquela lei, olho por olho, dente por dente. Então, pelo menos, você me roubava uma pera, eu roubava a maçã do teu jardim. Então, já não era mais tão trágico. E dentro desse conceito de agressividade, vem Jesus e fala de quê? Amor, compaixão. Me dá num lado do meu rosto e eu ofereço o outro lado. Que coisa estranha. Num mundo em que a violência predominava. Aí vem Jesus e diz, não, o amor, a compreensão. E isso explodiu o cérebro da maioria daqueles daquela época. Mas isso pra gente hoje não é estranho. Então por que eu estou aqui querendo falar de uma estranha moral? Podia passar? Dentro do Evangelho, há alguns versículos que são realmente fortes, que deixam a gente confuso. E um deles que eu trouxe está em Lucas, no capítulo 9, versículos 61 e 62, que foi quando Jesus estava escolhendo os seus discípulos. Porque a Bíblia inteira fala sempre, onde Jesus estava uma multidão com ele. Uma multidão. O tempo inteiro ele arrastava as multidões. Claro que não são as multidões como hoje, com milhões de pessoas, provavelmente 200, 300 pessoas. Naquela época, sem microfone, era uma multidão. Quando a gente pensa que cada cidadezinha tinha o quê? No máximo 400, 500 pessoas. Então vem Jesus com, mesmo que fosse 500 pessoas, já era uma multidão, porque provavelmente não cabia nem dentro das cidades por onde ele passava. E aí ele estava escolhendo entre aquela multidão que o seguia constantemente, porque tinha aqueles que seguiam, assistiam, ouviam, pegavam o milagre e iam embora, continuava vivendo. Mas tinha aqueles que os seguiam constantemente. E entre eles, Jesus estava escolhendo os seus discípulos. E aí ele diz o seguinte, olha só, a gente chega para ser discípulo de Jesus, para seguir ele, com toda essa disposição, e ele diz, eu digo, Senhor, né? Eu quero seguir-te, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos meus bens que tenho em minha casa. Jesus olha serenamente tranquilo e diz, nenhum que meta a sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Poxa, freou, né? Nossa, quer dizer o quê? Eu fico, eu vou... É uma coisa estranha, porque é muito duro. Alguém que está ali disposto a segui-lo, disposto a desapegar-se de tudo que tem para ir atrás dele. E nós sabemos como é difícil se desapegar. Até a gente arrumar o nosso porão, aquelas tralhas velhas que estão lá, para tirar, para jogar fora ou para dar, já é um sacrifício. Já tem horas assim que a gente vai lá, mas um dia talvez eu precise, né? Aquela roupa velha. Mas era tão confortável, era tão bonita. E aqui o rapaz queria vender tudo e seguir Jesus. E Jesus disse, ó, primeiro vai na tua casa, né? Não, vai não, meu filho. Fique aqui. Por que Jesus disse isso? Nós temos que ver Jesus, gente, como um grande cultivador. Jesus, ele era aquele que tudo que ele fazia, ele tentava nos levar para um caminho, que era o caminho do progresso, do autodescobrimento,
do caminho de se auto-melhorar, o caminho de sermos melhor a cada minuto e a cada passo que fazemos. E quando a gente começa, quando a gente entra nessa estrada para ser melhor, neste caminho de ser melhor, a gente não pode voltar para trás. Porque se a gente voltar para trás, nós somos humanos, nós somos frágeis. E dentro da nossa fragilidade, a possibilidade da gente recair é muito grande. É muito. E Jesus sabia disso. E Jesus sabia que todo aquele desejo daquele moço de entregar tudo que ele tinha era ali porque estava na presença dele, junto com o magnetismo dele. Mas na hora que ele fosse para a casa dele, que a mãe, o irmão, os primos, menino, tu enlouqueceu, como é que vai vender tudo e seguir aquele cara de cabelo longo, descalço, não tem nem onde dormir? Aí você ia repensar, não é? Então a possibilidade de você não voltar e ser discípulo era muito grande. E aí Jesus diz para ele, não, vem, fica onde tu estás. Se tu já destes o primeiro passo para seguir-me, para se melhorar, para ser algo diferente, fica e te melhora. Porque se voltares atrás, é muito difícil você conseguir. Mas no primeiro momento, quando a gente lê, a gente... né, dá aquele dorzinha no coração. Porque Deus, gente, tudo que Ele fez, tudo, absolutamente tudo na face da terra é abundante. Não existe nada que não seja abundante vindo das mãos de Deus. Eu vou dar um exemplinho bem básico. Essa plantinha que está aqui no cantinho, quantos de nós seremos capazes de contar quantas folhinhas ela tem? A gente não vai conseguir muito fácil. Talvez com uma calculadora, nem uma calculadora, talvez a gente fazendo um programinha ali no computador a gente vai conseguir. Mas assim, a gente parar ali e contar essas folhinhas, a gente não vai contar. Elas são abundantes para essa planta. E tudo que Deus fez foi em abundância. É o amor, é o carinho, é a vida. Gente, a vida quer algo mais abundante do que isso? Ela é tão diversa nesse planeta que ainda tem espécies que ainda hoje eles estão descobrindo porque eles nem sabiam que existiam. Então Jesus, aqui, tudo que Ele quer é loslassen, como dizem os alemães. Deixe ir tudo aquilo, deixe tudo para trás e siga. Não volte atrás, porque você pode cair. E se isso aqui a gente achou estranho, a gente vai achar mais estranho ainda aquilo que Lucas escreveu no capítulo 4, versículo 25 a 27 e 33. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Gente, quando a gente lê isso, é forte, né? É até incrível. A gente falou até agora que Jesus veio com todo esse amor, compreensão, carinho. Ele veio pregar isso e colocar isso aqui. E aí ele chega e diz para mim, meu pai, minha mãe, esses seres que antes até de eu nascer se comprometeram lá do outro lado das águas da vida para me darem a oportunidade da reencarnação, e eu vou odiá-los? Eu vou repudiá-los? Esse ser que quando eu não tinha condição de me movimentar, de me defender, de ser eu, eles cuidaram de mim, me carregaram no colo, deram o melhor que tinham para dar. Mesmo que nem sempre era exatamente aquilo que eu queria, mas era o melhor que eles podiam. E só o fato deles me darem a chance de estar aqui já é uma bênção.
Como que eu posso odiá-lo? E vindo das bocas de Jesus? Isso é uma estranha. Isso é muito estranho. Por que ele me disse isso? Será que era isso que Jesus queria dizer de verdade? Será que era isso que Jesus queria me propor? Que eu odiasse aqueles que me deram a oportunidade? Vocês acham que isso seria caridoso e generoso da minha parte, odiar aqueles que me trouxeram a vida? Será que eu teria que ser ingrata o suficiente de dizer, deixa pra lá, não quero mais saber de vocês? Será que é isso? Antes da gente dizer se é ou não, eu quero fazer mais uma pequeno parênteses aqui. Quando se fala a palavra odiar, essa palavra nem existe em aramaico, hebreu ou grego. Ela não existe. Na realidade, o correspondente seria amar menos. Não amar tanto quanto, igual a um ou outro. Então, na hora que eu digo isso, amar menos, já muda completamente a conotação. Ué, mas os evangelhos estão errados? Não, não estão errados. Quando a gente imagina que durante 2000 anos, mais ou menos, porque pelo calendário judeu, eles estão vivendo agora no ano 6000. E Jesus era um judeu. Quando Jesus veio, eles viviam já no ano 4000. E até ali, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Hoje em dia, que qualquer um sabe ler e escrever. Não é? Mas naquela época, não. Então, tudo era passado oralmente, verbalmente. Então, as pessoas sentavam desde pequenininho e aprendiam tudo aquilo que ouviam dos pais. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente lê no Velho Testamento e no Novo Testamento foi tudo primeiro passado de boca em boca. Depois é que foi escrito. Quando tudo que Jesus falou não foi nada escrito na época que ele viveu. O primeiro volume que se conhece do Evangelho foi escrito nos anos 70 depois de Cristo. Então, quer dizer, 70 anos estava passando de boca em boca e ainda mais tudo proibido, tudo escondido. Foi todo aquele sacrifício, as pessoas dentro das grutas. Ninguém podia falar de Jesus, porque falava, era morto, também era crucificado. Então, quer dizer, é muito fácil haver um erro de tradução. Então, é muito fácil para a gente, todos nós aqui que moramos na Alemanha, nós falamos no mínimo 2 línguas, o alemão e o português. E quando a gente quer falar o mesmo texto, isso aqui que eu estou falando para vocês, se eu for falar em alemão, eu vou usar outras palavras. Porque eu não sou capaz de usar as mesmas palavras. Ou elas não têm em alemão, ou então eu não tenho conhecimento para falá-las. Então, quer dizer, é difícil você fazer uma tradução. E todo tradutor é aquele que sempre coloca um pouquinho daquilo que é dele dentro da tradução. Eu acho que todo mundo aqui que já tentou traduzir um textozinho pequenininho, ele já conseguiu ver isso. Que a gente faz um pequeno desvio. E nesse caso, bastou um copiar errado. Todos os outros que copiaram depois, porque o Evangelho foi sempre a cópia da cópia da cópia. Então, aqueles que copiaram depois iam copiar também errado. Então, aqui, eu acredito que foi um erro de tradução. Porque o amar menos e o não amar tanto fica muito mais suave. Tanto é que no próprio Evangelho, quando Mateus e Marcos nos falam sobre o mesmo episódio, já fica diferente. Ele já diz aqui o seguinte, Mateus 10:37, se referindo ao mesmo episódio. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o contexto já fica completamente diferente. Porque amar menos é fácil de compreender.
Amar menos é muito fácil de entender. Porque é lógico, se eu abraço uma causa apaixonadamente, as outras coisas vão sempre ficar em segundo plano. E era esse o desejo de Jesus. Que nós apaixonadamente nos apaixonássemos pela causa. Então, amar menos é aquilo que faz mais sentido. Porque eu vou continuar respeitando aqueles que me criaram. Saúde. Principalmente porque Jesus, ele mesmo disse, eu não vim para destruir a lei, mas sim para cumpri-la. Então ele era um judeu que ele cumpria ao pé da letra as leis judaicas. Ele só discordava de coisas que não eram lícitas, nem com a lei. Aí ele falava contra. Mas se não, ele concordava. E um dos grandes mandamentos é exatamente honrar pai e mãe. Então, se esse é um dos grandes mandamentos, e eu tenho certeza que Jesus o cumpriu, como ele diria odiar seus pais e sua mãe? Não pode. Do mesmo jeito que nós jamais devemos odiar aqueles que nos geraram. Porque, querendo ou não, com seus erros, com suas falhas, eles fizeram o melhor. Eles deram para a gente a oportunidade de estar aqui. E hoje, querendo ou não, nós somos o resultado desta criação. Então, será que foi só isso que Jesus quis dizer? Não. Quando Jesus, além de escolher os seus discípulos, mas a gente não vai entrar nessa de só ver esse versículo como a maioria das religiões cristãs o veio, que é quando Jesus estava escolhendo os seus discípulos. Eu vou um pouquinho mais além. Porque Jesus não foi uma pessoa rasa. Jesus foi alguém que tudo que ele falou foi muito profundo. Ele sempre foi a fundo em tudo que ele fez. Então eu vou além. Quando Jesus me disse isso, se ele não quis dizer que eu odiasse os meus pais, se ele quis que eu cumprisse a lei, o que ele quis com isso? Quando ele diz amar menos, ele quis simplesmente que nós seguíssemos o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e o grande e o maior mandamento que existe. E Jesus veio aqui e ele mesmo no futuro ainda acrescentou: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Que aí foi que ele realmente aprofundou. Porque na hora que a gente ama, não importa o quê. Na hora que a gente se apaixona por uma causa, nós nos entregamos de corpo e alma. A gente faz tudo de uma forma bela, perfeita, boa, agradável. Porque o amor é aquilo que nos move. Quando a gente tem amor dentro da gente, a gente tem uma força que a gente não consegue nem imaginar. Veja uma mãe que se tiver um acidente, se ela não consegue levantar um carro e tirar o filho de baixo, consegue sim. Ela faz isso porque ela tem músculo? Não. Ela faz isso porque ela ama aquela criaturinha que está ali. E quando a gente tem esse amor dentro da gente, que é isso que Jesus veio mostrar para a gente durante todo o seu evangelho, tudo que ele quis foi que a gente aprendesse a amar. E amar incondicionalmente. Amar aquele amor ágape. Aquele que eu vou ajudar você, cada um de vocês como se fossem meus filhos. É aquele que se tivesse aqui 100 crianças, eu ia tratar todas elas como se elas tivessem saído do meu ventre. Esse é que é o amor ágape. Que eu iria sofrer por qualquer pessoa que estivesse ali na rua passando fome. Por qualquer criança que não tivesse onde dormir. Por qualquer um que tivesse alguma dor. E é esse tipo de amor que ele veio pregar. É este amor que ele quer que a gente carregue dentro dele. É este amor que ele veio avivar dentro da gente, mesmo quando ele usou uma forma muito diferente de pensar e de dizer, que no primeiro momento até nos tirou dos prumos. Mas o que ele queria de verdade era que nós simplesmente amássemos. E amássemos muito. E Kardec,
abre os livros, concorda plenamente com Jesus Cristo, porque ele abre o livro dos Espíritos fazendo a seguinte pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se ele é a inteligência suprema, se ele é a causa primária, é lógico que o meu primeiro amor tem que ser dele. Que ele tem que ser o meu norte. Que o meu amor seja tão grande que eu seja como que puxada para a sua luz, para a sua sombra. E isso acontece na hora que eu amo, porque quando eu amo eu me ligo com aquele objeto que eu me amo. Seja meu filho, seja minha casa, meu carro, seja o que for. E na hora que eu dou esse amor incondicional a Deus, é lógico que eu primeiro vou ficar ligada com Ele de uma forma íntima, de uma forma profunda. E Kardec ainda vai mais longe. Não é só amar, é também adorar. E ele diz isso para a gente na segunda parte do Livro dos Espíritos, na pergunta 649. Em que consiste a adoração? A adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Gente, quando se escuta isso aqui, então a gente vê como é profundo. Então aquilo que Jesus disse, Kardec veio e corroborou. E de uma forma nos levando também a adorar a Deus. Não só amar. Porque amar e não cuidar é muito fácil, a gente esquece. Mas na hora que eu adoro a Deus, aí as coisas ficam diferentes. E o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é amá-lo em qualquer circunstância, em qualquer momento. Não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, o que eu esteja fazendo. Isso é adorar a Deus. Eu adoro a Deus em cada ato meu, em cada momento, em cada encontro, em cada desencontro. Em tudo que eu faço, eu adoro a Deus. Na hora que você cuida dos seus filhos, você está adorando a Deus se você cuida bem dele. Na hora que você está limpando a sua casa, se você está fazendo isso com amor, você está adorando a Deus. Na hora que você acolhe alguém que está com um problema ou com alguma dor, você está adorando a Deus. Então tudo aquilo que eu faço com amor, com carinho, com abnegação, com acolhimento, eu estou adorando a Deus. E essa adoração é tudo aquilo que a gente precisa para ficar conectado com Deus. Porque não adianta dizer eu amo a Deus, eu estou com Deus, mas eu nunca estou perto dele. Então adoremos. Adoremos em tudo aquilo que nós fazemos. Nas menores coisas. Seja no momento de ler um livro, seja no momento de orar, seja no momento de dar um abraço num amigo, no marido, num filho. Em todos os momentos, adoremos a Deus. Porque a adoração verdadeira, ela diz o seguinte: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Eu te agradeço, independentemente dos caminhos pelos quais tu me conduzes. Muito obrigada, Pai, pelo teu pensamento, serem pensamentos de paz e de amor para comigo, mesmo quando eu não os tenho de verdade para contigo ou para com o meu irmão. Mesmo que eu não conheça o caminho, Deus, para onde tu estás me levando, e sempre dou aquelas saídas do teu caminho e ando desconforme da tua vontade, mas eu te agradeço, Deus, por me guiares e levarem ao alvo, mesmo quando vivo quase sempre a fugir da tua presença. Isso é adorar a Deus com todo o coração, em todo minuto, em todo segundo, e se entregando confiantemente, como os nossos filhinhos de 2, 3 anos de idade. Que coisa linda como eles confiam na gente. Eles vão começando dando aqueles passinhos, aí lembra? Eles dão aquelas olhadinhas assim para trás, como quem diz, mamãe está aqui. E eles confiam tanto que aí eles arriscam mais um passinho. Porque eles confiam. E é essa confiança que a gente tem que ter no Deus maior, no Pai. E foi isso que Jesus quis passar para a gente.
Então essas aparentes contradições não são contradições. Foram só formas que Jesus teve de nos sacudir, nos chacoalhar e nos trazer de volta para a razão. E nos mostrar que tudo que é material não é realmente importante. Que o importante é eu cumprir a minha missão porque eu estou aqui na Terra. Você diz, mas que missão? Eu não sei qual a missão que eu tenho. Nós sabemos, sim. Todos nós temos uma missão em comum, que é nos melhorarmos, que é nos progredirmos, que é nos tornarmos seres de luzes. E essa missão é aquela porque nós reencarnamos. É aquela porque a gente vem para cá. É aquela porque a gente está nesse planeta Terra. E essa missão nós somos capazes de fazer, sim, na hora que adoramos a Deus, na hora que estamos em conexão com Ele, na hora que amamos a Deus mais do que qualquer outra coisa que esteja ao nosso redor. Na hora em que eu não tenha que deixar de fazer as coisas de Deus, porque eu ainda tenho que dar aquela limpadinha ali na parede. Não. A parede espera, mas Deus tem que ser sempre em primeiro lugar. Então isso é o que eu gostaria de dizer para vocês hoje à noite. E deixo para vocês refletirem o seguinte. O Espiritismo nos diz que sem caridade, sem amor, sem transformação moral, sem correção de si mesmos, não se elevam os seres, não se elevam as almas até o Criador. E por isto, os espíritos de luz vivem a nos alertar o seguinte: sede hoje melhores que o ontem e amanhã melhores que hoje. Deus os abençoe.